Boa tarde, meus queridos. Então, vamos dar aí continuidade às nossas aulas de Prática Civil 1. E, neste momento, fizemos, então, um marco temporal de início das nossas atividades do segundo bimestre, tá? Vamos, então, fazer aí o Google Meets hoje para alinharmos a nossa conversa acerca do segundo bimestre, fazermos aí um levantamento das atividades já realizadas, tirarmos dúvidas dessas atividades, termos, então, um contato acerca de tudo isso que já fizemos, dessas atividades que já fizemos, certo? E vamos dar continuidade às nossas atividades, então, por enquanto, de forma remota. Como agora eu já estou mais adaptada com essa forma online e também mais rápida, né, nesse desenvolvimento, eu vou sempre postar para vocês, então, o case, a historinha, a explicação da peça. Na outra aula, quando vocês já me entregaram a peça, nós vamos corrigir essa peça, case e uma nova explicação de uma nova peça, porque eu preciso que vocês façam a peça e depois vocês acompanhem a correção, tá? Se eu já corrijo a peça, o que às vezes eu estava até fazendo para vocês terem esse material, eu acabo viciando vocês já na minha correção, sem vocês errarem, sem vocês tentarem, sem vocês acertarem. E isso não é legal, tá? Então, a prof prefere assim, que vocês tentem fazer, mesmo errado. Então, às vezes eu recebo WhatsApp, prof, eu fiz a competência errada, eu fiz aqui errado, gente, sem problema, tá? As peças estão vindo lindas, a turma de vocês está super de parabéns. Vocês estão fazendo bonito, tá? E isso alegra o meu coração, certo? E podem me chamar no WhatsApp, no e-mail, tá? Eu não acompanho aquela coisinha do Face lá, então é um lugar que eu não olho. Então, pelo WhatsApp, todos têm o meu telefone, 984240229. Mandem o WhatsApp para a prof. Muitos estão mandando, mas às vezes tem um aluno mais tímido que não sabe se posso, prof, mando, não mando. Mandem, tá? Comentem no canal lá do YouTube, ele é particular, é só nosso, ninguém vai ficar vendo. Então, nós podemos comentar por lá, tirem dúvida por lá. Eu vou entrar e posso dar um feedback por lá também. E teremos o Google Meets agora também. Para cada aula eu vou abrir o Google Meets para que a gente faça aí eu fique à disposição de vocês para qualquer dúvida a respeito da peça que virá ou da peça passada, certo? Então, agora temos como marco temporal o nosso início do segundo bimestre. Vejam, pessoal, que nesse início do nosso segundo bimestre, por mais que a gente entre no segundo bimestre, nós continuamos com o mesmo modus operandi, as nossas peças não mudam muito, só passamos a trabalhar novas peças, novos ritos, novos fundamentos jurídicos dentro aí das atividades da prática civil, tá? A nossa ação de hoje é uma ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais. Percebam que indenização por danos morais nós já trabalhamos, então passamos agora a trabalhar a declaratória de inexistência de débito e a obrigação de fazer, tá? No endereçamento, temos lá, como sempre, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tracinho vara civil da comarca do tracinho estado do tracinho, tá? Ao juízo da vara, tá? Também, certo, nós já trabalhamos esse modelo. Percebam que eu deixei aqui para vocês o artigo 53, inciso 2º do CPC, porque eu quero que vocês percebam que agora vocês vão olhar o artigo 101 do CDC. Quero que leiam o artigo 101 do CDC e eu tenho um outro artigo também do Código de Processo, tá? Que vocês vão pesquisar, que eu vou utilizar para saber qual é o domicílio. Por isso que a prof não colocou aqui, nós vamos colocar daí na correção. Então, eu vou lá no artigo 101, inciso 1º do CDC, e vou ver que o foro do domicílio do consumidor ou do fornecedor será, então, o foro da minha ação, o foro competente da minha ação. Percebam que eu tenho agora uma outra forma, pelo CDC, de levantar a competência no foro da minha ação, ok? Viemos na qualificação pelo 319 do Código de Processo Civil. Então, qualifico o meu cliente. Aí lá, vem a presença de Vossa Excelência, com fundamento nos artigos que vocês vão levantar. Não tem um artigo específico, prof, com base no 319 no Código de Processo Civil, tá? Então, qualifico a parte, perfeito. Digo que esta parte ela está devidamente representada por seu advogado, devidamente
constituído pelo instrumento de procuração e anexo. Então, já trabalhamos aí exaustivamente a qualificação, qualifico pelo 319, essa parte está devidamente representada pelo advogado, que tem capacidade postulatória, que está, então, devidamente constituído pelo instrumento procuratório e entro com a ação. Que ação? Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com a obrigação de fazer indenização por danos morais, tá? Com o fundamento no artigo 319. Prof, se eu coloco aqui, preciso colocar aqui? Já vimos que não. Vocês vão optar se vão colocar aqui ou se vão colocar aqui logo após a ação, tá? Qualifico o requerido ou os requeridos quando tenho mais de um e pelos fatos e fundamentos passa a expor. Primeira coisa que eu vou expor é os fatos, tá? O que eu vou destacar aqui, o que é super importante, pessoal, aqui nos meus fatos, uma relação consumerista, uma relação de consumo tutelada pela Lei 8.078/90, certo? Vou colocar lá causa, consequência, nexo causal, mas deixar claro que trata-se de uma relação de consumo, tá? Vou aplicar o CDC no direito, tá? Por quê? Porque se eu tenho aqui a situação do Código de Defesa do Consumidor, eu vou aplicar a lei do Código de Defesa do Consumidor, tá? Aí, dou já uma dica, eu não vou dar toda a tese do direito, eu quero que vocês pesquisem nessa estrutura. Eu vou arguir aqui o artigo 14 do CDC, que é, então, uma questão de que eu estou cobrando uma dívida que já foi paga indevidamente. Então, eu estou cobrando algo que já foi pago. Aqui vocês vão analisar se há a má-fé do requerido, se eu tenho direito à repetição do indébito, se eu tenho direito à indenização aqui, certo? Em que montante? Então, são pontos que vocês vão levantar. Danos morais pela inscrição indevida. Temos danos morais presumidos pela inscrição indevida no rol de maus pagadores, tá? Então, lembrem que danos morais é uma coisa, a repetição do indébito, a devolução do indobro cobrado indevidamente, se couber, que vocês vão analisar, é outra coisa, tá? Peço tutela. Para que peço tutela, prof? Para que seja imediatamente retirado o nome dele do SPC, Serasa, do rol de maus pagadores. Pego lá o artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil e vou pedir uma tutela de urgência para que liminarmente o nome dele seja retirado do rol de maus pagadores. Requisitos: fundado receio de dano irreparável. Tenho. Se o nome dele ficar no rol de maus pagadores, ele não consegue adquirir o produto que ele quer. Verossemelhança do direito alegado, tenho. Comprovante de pagamento até o fax. Ele passou demonstrando que a dívida está paga. Preciso descrever na tutela o artigo 300 e os requisitos, tá? E venho para os pedidos, pessoal. Vejam que a nossa peça é curta, ela é simples, tá? Nos meus pedidos, eu vou pedir primeiramente a tutela, concessão da tutela. Os meus pedidos aqui, eles são mínimos, não estão completos. É só para vocês terem uma ordem cronológica. Vocês têm que fazer esses pedidos completinhos. Então, concessão de tutela para exclusão do seu nome de cadastro de inadimplente. B. Citação da empresa para inquerendo apresentar contestação sob pena de revelia. C. Julgado procedente à pretensão, condenando-se em definitivo o réu nos pedidos sucessivos. Lembra que nós estudamos pedidos sucessivos? De declaração de inexistência de débito, exclusão de seu nome do cadastro de inadimplente e indenização por danos morais, certo? Prof, eu também estou pedindo repetição em débito e repetição em débito. Percebam que eles são acrescivos, são sucessivos. Se eu peço repetição do indobro, eu peço aqui também. Peço danos morais, peço aqui também. Prof, cabe o indobro? Vocês vão descobrir quando estudarem a peça em casa e nós vamos resolver isso juntos na correção. Condenado em custas e ônus sucumbenciais e provará todo alegado por meio de todos os meios de prova, em especial documentos que ora se junta, depoimento pessoal do réu sobre pena de confissão, testemunha, número de 3 e serem oportunamente arrolados. Percebam aqui que no CDC eu tenho inversão do ônus da prova. Então, eu quero que vocês transformem esse pedido de prova no pedido de prova do CDC.
na inversão do ônus da prova. Aqui você pede o ônus da prova e lá no direito, aqui na tese, você vai pedir dentro do direito, aqui no CDC ou mais depois, a inversão do ônus da prova, que é super mega ultra importante para o seu cliente. Na inversão do ônus da prova, quem tem que provar? Voltando, no normal, quem prova o fato constitutivo, impeditivo ou modificativo do direito é o autor. A prova cabe a quem alega. Se eu tenho a inversão do ônus da prova, essa prova ela migra do seu cliente para o requerido. Quem tem que provar que isso não foi pago é o requerido, não o seu cliente provar que pagou. Percebam o quanto isso é importante na relação de consumo? Então, eu preciso dessa modificação e que vocês, então, trabalhem, transformem agora esse nosso pedido de prova nesse pedido de prova com inversão do ônus da prova. Lembrando que nós já trabalhamos CDC e já temos um pedido desses feito também num case do primeiro bimestre. Então, aqui, a questão da mediação e da conciliação e valor da causa. A prof também quer que vocês pesquisem, deixa aqui uma interrogação, qual será o meu valor da causa? Eu tenho como calcular o valor da causa, ele é materialmente calculável, ele será R$1.000 para fins fiscais, porque não é uma ação com valor certo e determinado, porque eu não tenho um pedido condenatório, ou eu tenho um pedido condenatório, mas não tenho como calcular e seria xinhos. São as perguntas que vocês vão responder. Certo? Então, quando eu consigo calcular efetivamente o quanto eu quero da minha ação, é uma ação condenatória, mesmo que ela seja declaratória e condenatória, eu tenho um valor específico. Eu preciso pôr um valor, 2, 3, 10, 15, 20. Se eu tenho esse valor, mas não posso calcular, porque o caso não me dá essa informação, xinhos. Perfeito? E se eu tenho um direito difuso, um direito coletivo, que eu não tenho uma sentença condenatória monetariamente falando, eu coloco simplesmente para fins fiscais. Percebam que eu posso, no nosso caso, ter uma sentença declaratória e condenatória, porque eu quero que seja declarada a inexistência de débito da dívida do meu cliente, acumulado com a obrigação de fazer, retirar o nome do meu cliente do cadastro de proteção ao crédito, SPC Serasa, e quero ainda uma indenização por danos morais e repetição em débito, talvez, porque vocês vão analisar. Então, eu tenho uma sentença declaratória, tá? Que vai declarar a inexistência do débito com a retirada do nome do cliente de vocês do SPC Serasa, e tenho uma sentença condenatória em danos morais, porque vocês vão pedir um valor de dano moral. Certo? E vão analisar a possibilidade da repetição do indébito. Perfeito? Então, meus queridos, essa é a nossa peça inicial. Então, essa peça vocês vão desenvolver esse case hoje no dia 8, perfeito? E vão protocolar para a prof no dia 15. O e-mail mudou, bastante cuidado, tá? Mandem no e-mail novo da prof, porque o meu e-mail antigo, ele entupiu, tá impossível de eu achar alguma coisa lá, tá voltando os e-mails, então o e-mail agora é o institucional, é flavia.udc.edu.br, tá? Eu já vou colocar no case, eu coloquei o e-mail novo, no próprio RA eu vou pôr o e-mail novo, para que vocês não esqueçam, então, desse e-mail novo, perfeito? E nos vemos, então, daqui a pouco no Google Meets, para nós tirarmos as dúvidas de aí N coisas, tá? Cuidem-se bem nesse período, fiquem com Deus, beijo da prof. Tchau, tchau.